Hoje nós vamos falar sobre profissão engenharia no exterior. Meu nome é Tânia Storani, sou estrategista de carreira internacional, LinkedIn Expert, e hoje eu estou com o Alex Lira, que é um civil engineer. Ele já trabalhou na Irlanda, em UK, na Dinamarca, e hoje ele trabalha nos Estados Unidos como engenheiro civil. E ele vai contar um pouco sobre a história dele e ajudar vocês aí que querem levar a sua profissão engenheiro no exterior. Então ele tem uma linda jornada para contar. Foi um dos meus clientes mais antigos. Quando foi que a gente fez o coach? 2015? 2014, meu Deus! 14! Gente, conta a história pro pessoal. A gente se conheceu, ele morava em Dublin, gente. Subemprego, exatamente como todo intercambista. Olha, cheguei em 2014 na Irlanda, eu e minha esposa em uma mala, né? Inclusive já estava com 32 anos naquela fase, né? Eu era gestor de projetos no Brasil e falei, olha, preciso ir para o exterior, já estava faltando inglês, sabe como é que é? A empresa que eu trabalhava já fazia trabalhos com empresas estrangeiras do Brasil e eu ficava muito com vergonha de falar, sem condições de assumir algumas missões na empresa, algumas tarefas, e aquilo foi me frustrando muito. E aí um dia um amigo meu falou sobre Irlanda, eu nunca tinha saído do Brasil, nem para o Paraguai. E decidimos ir. Foi uma aventura. Uhum. E aí você chegou lá, fez o coaching, o que aconteceu? Então, eu fiz o coaching ali mais ou menos com uns 3, 4 meses que eu estava na Irlanda, que aquilo parecia um muro para mim, né? Como é que eu quebro esse muro aqui? Por onde eu começo? Aí eu achei você num post na internet, um artigo que você escreveu. Eu falei, puxa vida, acho que ela pode me ajudar. E a gente conversou bastante, né, sobre aquilo tudo, currículo, como é que eu ia começar a me envolver, né, tendo alguns conhecimentos de cursos da área, no LinkedIn, me ajudou bastante, viu? Ah, muito bom. E você conseguiu um emprego daí já direto na Irlanda? Então, na Irlanda eu comecei a trabalhar, né, com uma empresa na área de hostels, né, a gente ajudava nas reformas e tudo isso, só que o grande jump na carreira, e foi onde eu usei lá a tua assessoria bastante, porque na época que eu estava na Irlanda, o mercado ainda estava bastante fechado para engenheiro naquela época. Mas a crise era a época que estava saindo da crise, né? E o engenheiro não estava nem no shortage list naquela época, engenheiro civil, era algo bem restrito. Então, eu comecei a olhar o mercado externo, e aí eu usei todas as dicas que a Tana me passou, no currículo, tudo isso, e eu comecei a aplicar para vagas fora, né? Uma coisa bem interessante também. Que o mercado é internacional. Uma hora que você tem o inglês, você não precisa estar restrito a um país. Exatamente. E entrei numa posição na ONU, na Dinamarca. Que legal! A Dinamarca! Ai, queria muito morar lá. É show de bola, muito bom, muito legal. Pois é, trabalhei no órgão chamado NOPS, né, que contrata bastante engenheiros e arquitetos, né, pelo mundo todo, não só na Dinamarca. Eles fazem projetos internacionais na área de infraestrutura, hospitais, escolas, estradas, e foi uma experiência fantástica. Passei um ano lá com eles, e foi dali, digamos assim, que eu comecei a retomar a minha carreira em alto nível, né, que eu era gestor de projetos no Brasil, só que na Irlanda o meu primeiro emprego foi fast food, né, como a maioria. Então passei um ano aí, passei um tempinho ralando até conseguir essa recolocação. E daí depois, conta mais, aí depois como é que foi para você, da Dinamarca, como foi para você reconhecer o CREA, reconhecer a sua faculdade, como que foi tudo isso, tipo, foi difícil, você teve que fazer o quê? Olha só, nesse órgão da ONU, eu tive a oportunidade de conhecer uma instituição
chamada ICE de Londres, onde eu tive um relacionamento assim, muito próximo, porque eles davam cursos lá para profissionais desse órgão da ONU chamado NOPS, e foi muito interessante conhecer a instituição. Por quê? Porque eu descobri que, na verdade, o Institution of Civil Engineers de Londres, eles não são só de Londres, eles têm capítulos internacionais e eles validam engenheiros no mercado internacional. Então, o que aconteceu? Se uma vez que eu conseguisse me registrar, me aprovar como engenheiro civil no ICE, automaticamente eu estaria reconhecido em 7 países de língua inglesa. Caraca. E isso foi... quando eu descobri isso, eu falei, cara, eu tenho que conseguir fazer isso. E é uma série de passos, sabe como é que é inglês? Entendi. Mas é possível, eu consegui. Tenho minha carteirinha e hoje, por acordo mútuo, né, no que o ICE tem, eu sou reconhecido em Londres, Irlanda, África do Sul, Nova Zelândia, Austrália, Hong Kong e Singapura. Meu Deus! Mas só engenheiro civil pode ser reconhecido lá? Esse órgão é para engenheiros civis, mas o interessante, tá, né, é o seguinte, que eles não reconhecem apenas engenheiro civil com o título, vamos lá, tem arquitetos que têm o título de engenheiro civil, tem geólogos, porque eles olham a experiência, eles são muito flexíveis. E isso eu achei muito interessante nesse órgão, porque se você, às vezes a pessoa se forma em arquitetura, mas passa a vida inteira atuando com obras, atuando com a questão da execução, ou se formou em geologia, ou se formou em engenharia mecânica, e esse órgão, ele não olha muito para a tua... Ele olha, com certeza, a formação, mas ele olha também para a experiência. Se você tem, 10 anos na área da construção, você pode se reconhecer como um nível na engenharia civil. Muito bom, muito legal. E daí, você teve que adaptar o seu currículo para cada país? Ou foi o mesmo currículo que a gente fez, formato Europa, com 2, 3 páginas? Então... O formato foi o mesmo. O que eu fui evoluindo foi realmente o conhecimento técnico na área, né? Tá. Porque o conhecimento técnico, ele precisa ser apurado, né? Não adianta você... Não dá para você jogar no Google como é que fala isso. Vai sair errado. Vai sair errado. Você tem que saber como é que o mercado fala aquilo ali. E, inclusive, tem certas coisas que mudam de país para país. Então, lógico, cada país que eu cheguei, eu levei um tempinho. Muita coisa é o mesmo vocabulário técnico, lógico, você tem normas técnicas, você tem várias maneiras de você descobrir como que você vai usar, né? Mas precisa ter vivência também para saber como é que o mercado fala aquilo ali, senão numa entrevista rapidamente a pessoa descobre que você não tem experiência. E tem algum lugar que eles podem olhar e tentar assim, melhorar essa linguagem técnica? Ou voltar a estudar livros? Olha, o que acontece? Devido à demanda, eu tenho até um canal, vou deixar o link aí no YouTube. Eu tenho divulgado vídeos aí há uns 3 anos sobre engenharia e arquitetura no exterior. E eu tenho começado a fazer isso, tá, com o pessoal. Hoje eu estou aqui nos Estados Unidos, já há 4 anos. A minha função aqui é Project Manager, então eu gerencio obras, eu gerencio equipes. Então, devido à minha experiência, eu comecei a dar coaches relacionados a profissionais que querem atuar na área de construção a nível internacional. E eu comecei a fazer esse tipo de trabalho e agora, na verdade, nós estamos desenvolvendo um workshop que vai estar acontecendo, né, o que eu quero divulgar aí para a tua audiência também. A gente vai deixar o link todo aqui, galera. Ó, tudo que vocês quiserem, pode colocar o link aqui embaixo, entre no mail list dele que ele vai estar entrando em contato, tá? E ele sempre vai estar mandando informação nesse mail list que a gente vai deixar aqui embaixo, beleza? E a área de construção no exterior, não só para... Qual que é o canal? www? O meu canal do YouTube é Alex S. Lira. Você me acha lá no YouTube, Alex S. Lira, e no Instagram também, Alex S. Lira. Vocês me acham lá, tá? Maravilha! E tá, você conseguiu lá essa certificação, mas você já tinha conseguido trabalhar na área de Civil Engineer antes dessa certificação, certo? Já. Então, a certificação, ela não é necessária para estar aplicando e indo atrás da sua primeira experiência internacional? Vamos lá. Depende de caso a caso, né? No meu caso, eu entrei num órgão internacional como é a ONU. Então, a ONU fica difícil dela fazer exigências locais, já que ela tem times internacionais. Então, ela já tem esse modus operandi de analisar a tua experiência no teu país de origem. Mas se você vai para uma construtora local, um escritório local, logicamente, ele vai olhar a tua experiência local. Se você já tem um reconhecimento daquele país, já é um passo a mais.
se você nunca trabalhou naquele país. Então, eu realmente recomendo para quem está querendo sair, o reconhecimento local é algo muito forte, que já te mostra que você teve alguns passos em relação àquela localidade, né? Com certeza, com certeza. E você fez algum curso, certificado, mestrado? Fiz. Então, nesse período todo, eu fiz algumas certificações internacionais em gestão de projetos. Então, hoje, eu sou PMP pelo PMI, que é gestão de projetos. Sim. Eu tenho o Prince 2, que é uma instituição do Reino Unido também, que fala de gestão de projetos. E fiz muitos cursos técnicos, muitos cursos de curta duração, porque é aonde você pega o know-how do dia a dia. Porque quando você tem uma formação, você não precisa fazer uma nova formação, pelo menos na minha visão. Você não precisa fazer uma nova engenharia civil, ou engenharia elétrica, ou arquitetura. Você tem que só sintonizar a tua experiência com o mercado local. E é isso que, às vezes, muitos profissionais eles têm essa dificuldade, porque você não acha isso como um programa. Deixa eu ver como é que eu traduzo a minha experiência. É tempo que leva, Sim. Né? Então, a gente está tentando fazer isso de maneira um pouco mais, criando uma metodologia para fazer isso de uma forma mais didática, né? Para que as pessoas possam entender que tem um processo. Porque, na verdade, se você chega num país como eu cheguei na Irlanda e você não tem esses passos antes, para eles, você e uma pessoa que acabou de se formar é a mesma coisa. Eles vão ter que te ensinar do zero. E para eles é um fardo, né? Não é verdade? Com certeza. Você vai falar... eu cheguei aqui hoje, é um fardo. Muita gente não vai querer nem te dar uma oportunidade nem de graça, como foi o meu caso na Irlanda algumas vezes, né? Minha pergunta é, como que você achou essas vagas que você conseguiu esse emprego internacional? Foi através de LinkedIn? Foi através de websites de emprego da própria... Ou website de emprego ou o website da empresa, sabe? Ou eles vieram atrás de você? Como que foi? Sim. Vamos lá. Foi de uma maneira muito particular, mas existem vários locais que vocês acham vagas assim. Né? Hoje eu conheço todos esses canais. Na época, foi através de um conhecido meu, que na verdade já era referência no assunto de gestão de projetos no Brasil, e ele era diretor dessa agência internacional, e eu me lembrei dele, porque acompanhava o trabalho dele na área de gestão de projetos, e aí, através dessa pessoa, eu fiquei curioso de entender mais e procurei vagas, né? Mas a verdade é que tem muitos sites que divulgam vagas internacionais. Por exemplo, tem todo um mercado dentro dessa questão de ajuda humanitária internacional, as ONGs, as non-for-profit, porque os grandes países eles têm agências que fomentam esse tipo de trabalho. Né? Então, essas agências que fomentam esse tipo de trabalho, elas estão de nível internacional e elas contratam profissionais que falam inglês. Então, sem dúvida, se você procurar vagas non-for-profit, vagas NGOs, você vai encontrar vagas na ONU, você vai encontrar vagas com essas características. Mas então, você já foi chamado pelo LinkedIn ou você acha que o LinkedIn é mais como assim um lugar para a recrutadora bater o seu currículo, sabe? E ver se você está falando a verdade? Sim. Personal branding. Na verdade, eu vejo hoje o LinkedIn ele é obrigatório, né? Eu não acho que o LinkedIn é mais opcional, porque mesmo que você aplique em outras plataformas, eu já consegui entrevistas pelo LinkedIn também e já consegui por outras plataformas como o Indeed, e aqui também em cada local tem outros sites, né? Mas eu acho que o LinkedIn ele sempre é um cross-check do teu currículo, né? Ele tem que bater com aquilo que você divulga. Porque senão, se você divulga uma coisa, a pessoa vai lá, você nem tem LinkedIn e já é um motivo de te eliminar num processo seletivo. Certeza, né? Absoluta, com certeza. Então, eu acho que, na verdade, hoje o LinkedIn é obrigatório. Você tem que ter um LinkedIn e tem que ter um LinkedIn com estratégia, porque ele pode tanto atrair quanto afastar. Então, Alex, se você fosse dar 5 dicas para o pessoal lá de casa, para eles aumentarem as chances de arranjar emprego internacional, quais seriam? 5 dicas. A primeira absoluta é inglês, né? Não adianta. Inglês. 100%. Isso aí é um ponto fora da discussão, tá certo? Você tem que falar inglês fluente. Se você não fala inglês, dá seu jeito, vai pro exterior, vai fazer fast food, aprende inglês. Depois volta a falar com a gente. Pronto. Segundo, aprenda o inglês técnico. Após ser fluente, aprenda o inglês técnico, o inglês do dia a dia, o inglês das ruas, o inglês da área que você quer, da sua área de expertise. Tá, 3. Tenha foco. Qual é o seu foco?
tenha uma estratégia, não dê tiro para todo lado. O profissional que dá tiro para todo lado, ele não é reconhecido. Né? Ele mostra que você não tem foco, e quando você perde foco no mercado de trabalho, você perde valor. Entendi. Mas o foco você diz, o foco tipo da área de engenharia, certo? Foco da área, exato. Porque mesmo dentro da área de engenharia tem N áreas. N áreas. Então você precisa entender o que você tem de valor e esse valor para quem que ele é reconhecível, né? Porque, por exemplo, se eu fui um engenheiro de projetos, sempre fiquei na prancheta ou no computador, fazendo projetos, vamos lá, elétricos, e eu vou para um país de língua inglesa, e eu começo a aplicar para ficar em obra ou para ficar em projeto hidráulico, eu não tenho valor. Exatamente. Não tenho valor para aquela área, entende? Exatamente. Tá. E aí, dica 4. Estamos na 4. Networking. Sem dúvida nenhuma, networking qualificado, indo em eventos, se associando a instituições de referência, enfim, networking. Então, entrar em contato com o Alex, que ele pode ajudar a conseguir essa certificação internacional, porque ele é um engenheiro. Estamos aí. Hoje em dia o networking, ainda mais nessa época que a gente está agora, de social distancing, networking tem que ser feito online. Então, está exercitando as nossas técnicas de networking. Exatamente. E quinto, qual seria? E quinto, vamos lá. Haja rápido. Não espere para amanhã. Porque se você fica protelando, a coisa vai tender a ficar mais difícil, né? Eu acho que se você tem a decisão, faça um plano, execute e bote em prática, porque ele não é impossível. Não é impossível. Haja. É isso aí, gente. Olha, Alex, muito obrigada por estar aqui no canal, dividindo todas essas informações, essas dicas maravilhosas. Eu só tenho que te agradecer. Obrigado. Imagina, agradeço para você. Foi a primeira que me deu uma luzinha no fim do túnel. Nossa, 2014! Né? Tava na época negra da minha vida. Mas todo mundo passa por isso, né? Naquela época eu estava plantando e hoje estou colhendo. Agradeço você, agradeço a oportunidade, e a gente vai estar junto em outras oportunidades. Sim, com certeza. São sempre stepping stones. E o negócio, olha, tem que só crescer, subir. E fala pro pessoal também que tem muitos altos e baixos, né? Porque eu trago aqui profissionais, tipo, você que trabalhou na ONU, que hoje está nos Estados Unidos, mas ninguém sabe dos baixos que você passou, né, Alex? Ninguém sabe das merdas que aconteceram. Não é só sonho e só coisas boas que acontecem com algumas pessoas. Acontece coisa boa e coisa ruim. É muito da pessoa Acontece coisa boa e coisa ruim. É da vida, né? A vida da pessoa ela não vai parar, porque ela está no exterior e nem vai virar um conto de fadas. Então, eu acho que o importante é você estar preparado. Se eu soubesse lá atrás o que eu sei hoje, teria evitado muitos baixos, tá? Então. Mas, lógico, a vida vai te proporcionar desafios como em qualquer lugar. Você ter um chefe chato, né? Você tá fazendo algo que você não gosta, mas porque é um tempo até você fazer o que você gosta. Aí, altos e baixos, desafios a gente vai estar sempre encontrando. E a gente que é imigrante é um pouquinho a mais. Então, a gente tem que ser guerreiro todo dia, sair de casa para vencer e ser o melhor daquela equipe. Exatamente, muito obrigada. Fiquem com Deus, galera. Se vocês gostaram, dê like, faz share, sabe exatamente o que vocês têm que fazer aí para ajudar a gente aqui a continuar ajudando vocês aí em casa. E então, tchau, a gente se vê no próximo vídeo.